Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você no dia de hoje. Prazer grande estar de volta com você para nós fazermos mais uma reflexão aqui no livro de Salmos. Hoje eu alcanço o capítulo 14 do livro de Salmos. Tem sido fonte de inspiração para mim particularmente e espero que você esteja acompanhando e que também esteja sendo bênção na sua vida. Eu quero aproveitar para pedir a você para não se esquecer de deixar o seu like. Deixe aí já o seu like, por favor, e pode compartilhar com outras pessoas também. Compartilhe com aqueles que você percebe que precisam ser alcançados por essa palavra. Nossa intenção é tão somente abençoar e proporcionar a você um tempo de reflexão, um tempo de devocional com Deus, pensando sobre a sua vida com Deus, a sua vida com a vida e a sua comunhão com Ele, que são coisas muito necessárias para que nós possamos ter uma vida segundo a vontade de Deus. Salmo 14, verso 1, eu quero ler na Bíblia, a Nova Bíblia Viva. O Salmo 14, verso 1, diz assim: O homem tolo diz em seu coração, Deus não existe. Por isso eles se corromperam e as coisas que fazem são detestáveis. Não há ninguém que faça coisas boas e certas entre os que não acreditam em Deus. O acréscimo é por minha conta. Lá nos céus, ou lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseja ter comunhão com Ele. Isso é muito sério. Deus está à procura de alguém que deseja ter comunhão com Ele o tempo todo. A palavra de Deus, entretanto, está recheada de pessoas que demonstraram que têm comunhão com Deus. Eu quero destacar somente duas. Primeiro, o Noé. A Bíblia diz em Gênesis 6:8 que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas também vale a pena mencionar o nosso querido Jó. A Bíblia diz em Jó 1, verso 1, que ele era homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Isso quer dizer que nem tudo está perdido. Isso quer dizer que na humanidade existem aqueles que fazem a vontade de Deus. E os que não fazem a vontade de Deus, os que não o temem, são pessoas ímpias. São pessoas que praticam o mal. São pessoas que, infelizmente, não aceitam a pessoa de Deus e a sua influência em suas vidas. E isso está muito presente no nosso contexto. O contexto que nós vivemos nos tempos de hoje parece não ter ninguém que faça coisas boas e certas. Parece que grande parte das pessoas nos tempos de hoje não acredita em Deus, não busca a Deus e não tem muito interesse em fazer o bem, fazer as coisas certas. Mas os olhos do Senhor percorrem toda a terra à procura daqueles que desejam fazer a vontade dele e desejam também obedecer-lhe. O verso 5 desse salmo diz assim: Deus está no meio daqueles que obedecem à sua vontade. Deus está olhando pela terra afora e Ele está vendo aqueles que fazem a vontade dele. E Ele, Deus, está no meio dessas pessoas. A pergunta é a seguinte: o salmista estaria, digamos, equivocado ao declarar que todos se corrompem e praticam abominações e que não há quem faça o bem, como diz o verso 1? É claro, entre os que não acreditam em Deus e na sua existência, a coisa é assim, eles agem assim. Mas entre os que buscam a Deus e compreendem os planos de Deus, é diferente. Essas pessoas agem bem,
e praticam coisas boas. Elas querem ser obedientes a Deus e certamente Deus está no meio delas. Deus viu Noé, viu Jó, viu Abraão, viu Enoque, viu Moisés e outros que são mencionados na Bíblia. Todos homens que eram tementes a Ele, homens que desejavam fazer a vontade dEle e homens que fizeram o bem. Esses homens todos são a grande prova de que a humanidade tem pessoas justas e tementes a Deus. Pessoas que estão desejosas de andar com Deus e fazer a vontade de Deus. E Ele, com os seus olhos, com a sua onisciência, com a sua onipresença, com a sua onipotência, está passeando em meio a essas pessoas. Ele está passeando na terra, Ele passeia com seus olhos na terra e Ele contempla aqueles que são bons, aqueles que são maus, aqueles que lhe obedecem e aqueles que não lhe obedecem, aqueles que praticam a bondade e aqueles que praticam a maldade. E Ele está vendo a mim e a você também. E Ele sabe se eu e você compreendemos o plano dEle, fazemos as coisas certas, praticamos o bem e queremos fazer a vontade dEle. E Deus está no meio daqueles que fazem a sua vontade e os abençoa. O mundo está cheio de tolos e de insensatos que dizem que Deus não existe e que praticam o mal e não buscam a Ele, não querem fazer a vontade dEle. Mas Ele, Deus, sabe onde estão aqueles que o buscam e Ele deseja estar junto destes, porque estes creem nele e desejam praticar o bem. Talvez você e eu sejamos uma destas pessoas, né? Você e eu desejamos fazer a vontade de Deus, certamente, senão não estaríamos aqui juntos agora. Então, nos apeguemos a isto. Embora a humanidade esteja mergulhada no pecado, na imoralidade, na corrupção, no erro, embora a coisa esteja assim, nós precisamos nos lembrar que há outros que estão por aí, espalhados pelo mundo afora, e que certamente desejam o bem e desejam fazer a vontade de Deus. Você e eu somos alguns destes. E a nossa oração deve ser sempre para pedir ao Senhor que nos faça permanecer assim e que nos dê condições de sermos testemunhas dele, para que onde quer que estejamos, aonde quer que estejamos indo, nós também estejamos trazendo outras pessoas para a comunhão com o Pai. O meu testemunho, o seu testemunho, vai ajudar outras pessoas a se tornarem obedientes ao Senhor e, consequentemente, praticantes do bem. Deus está à procura destas pessoas. Que eu e você sejamos instrumentos nessa caminhada, sabendo que Deus, na sua onisciência e na sua onipresença, já sabe quem são todas essas pessoas. Que esse Deus maravilhoso abençoe a mim e a você no dia de hoje. Fique com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.